TV Urban, musicoterapia no Brasil. Perdão, eu estava no mudo, desculpa. Bom dia, gente, vamos desde o início. Começamos aqui mais um programa da TV UBAN, a União Brasileira das Associações de Musicoterapia. Hoje, meu nome é Tamara, eu vou estar aqui apresentando para vocês o 4º episódio do programa Musicoterapia em Pauta. Hoje a gente vai estar trazendo aqui o tema de musicoterapia, reabilitando vidas. Para quem ainda não... Essa é a primeira vez que está assistindo o nosso programa, a gente convida a dar uma olhada no YouTube, né? Já temos aí uma vasta programação. E hoje a gente vai estar aqui conversando com Maristela Schmidt, falando com a gente de São Paulo, Natália Avelino, falando com a gente de São José dos Campos, e Nídia do Rego Monteiro, falando com a gente do Piauí, super musicoterapeutas que vão contar um pouquinho cada uma de uma área, e a gente vai começar aqui com a Maristela, que vai falar sobre musicoterapia na reabilitação da pessoa com amputação. Eu vou contar um pouquinho agora para vocês, né, quem é a Maristela. Maristela é musicoterapeuta, educadora musical, psicomotricista, Magister no modelo Benenson, mestre e doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, fundadora dos cursos de graduação e pós-graduação em musicoterapia na FMU, foi responsável pela implementação dos serviços de musicoterapia no Instituto de Musicoterapia e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Redilúcio Montoro, e é também professora de musicoterapia em cursos de pós-graduação e autora dos livros Musicoterapia e Identidade Humana e Musicoterapia e a Pessoa com Amputação. Seja muito bem-vinda, Maristela. A fala está contigo. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Eu já fui da UBAN, já fui secretária-geral da UBAN, mas lá atrás... na gestão de 2004 a 2007, então eu conheço bem essa questão, toda a política e muito importante para a nossa profissão. Então, vamos lá. Eu vou pedir para colocarem já o primeiro slide, que no primeiro slide a gente já tem o tema. Pode colocar. Isso. Então, é só a capa, coloca lá do comecinho, isso, querida, a capa, série Musicoterapia em Pauta, da União Brasileira das Associações. Hoje é dia 5 de setembro. Vamos lá, pode ir passando. Bom, eu vou focar na musicoterapia da reabilitação da pessoa com amputação, embora eu tenha trabalhado com vários tipos de reabilitação na rede Lúcio Montoro. Pode ir passando. Aqui eu implantei o serviço de musicoterapia no INREA, que é o Instituto de Medicina e Reabilitação do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Rede Lúcio Montoro. São várias redes, e eu trabalhei na gestão de 2011 a 2019. Então, durante esses 8 anos, eu consegui montar, junto com a equipe interdisciplinar do hospital, um serviço de musicoterapia. Bom, todo serviço de musicoterapia faz parte de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Dessa equipe fazem parte médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonos, psicólogos, cinesioterapeutas e musicoterapeuta. O médico normalmente que encaminha é o fisiatra
ou o neurologista. E todos os paramédicos também podem fazer esse encaminhamento, que é decidido em reuniões clínicas. O que a gente foca como objetivo geral para o entendimento e a compreensão do sujeito com amputação? Nós estamos falando aqui de um público, de pessoas que tinham os membros dos corpos e que perderam esses membros, adquiriram amputações devido a várias causas, né? Então, nós vamos trabalhar o entender, que é o pensar, e o compreender, que é o sentir. Sentir a maneira como acontece o processo de metamorfose identitária. Ou seja, como é que acontece a transformação do sujeito a partir do momento em que ele perde um membro ou vários membros do seu corpo, né? Isso ocorre para que eles possam ir em busca de fragmentos emancipatórios. O que é isso? Para que ele seja autônomo, né? A busca da autonomia e a busca da emancipação. Então, dessa forma, ele se relaciona com mais criatividade, tanto consigo mesmo, de uma forma intrapessoal, quanto com o seu grupo, né? O grupo de pessoas com amputação, e grupos maiores e da sociedade como um todo. Então, isso resulta numa ressignificação de visão de mundo. Normalmente, quando a pessoa perde membro do corpo, ele por si só já se estigmatiza, ele já se coloca diante da sociedade como uma pessoa perdedora, uma pessoa que talvez não seja capaz de continuar vivendo. Então, a maioria dessas pessoas tentam suicídio, ou relatam quererem ir embora daqui do mundo, porque a autoestima fica muito baixa, etc. Então, nós temos objetivos específicos que são o caminho para que isso seja alcançado. Então, como é que a gente tenta chegar numa ressignificação de vida, né? Através de uma prática musicoterapêutica. Essa prática, ela tem dois focos principais. Primeiro, você tenta resgatar funções perdidas, né? A pessoa, além das suas funções emocionais, as funções físicas são enormes. A perda, por exemplo, da noção de espaço, né? E o segundo ponto é desenvolver as potencialidades sonoro-musicais preservadas, aquilo que ficou e em todos os aspectos do desenvolvimento humano. Então, você tem o desenvolvimento mental, cognitivo, social, emocional, musical propriamente dito, né? E você, então, desenvolve essas potencialidades que são presentes e que, na verdade, não são só voltadas para a área sonoro-musical, mas elas trabalham com a sensorialidade. A sensorialidade é a parte da sensação que antecede a percepção propriamente dita. Pode passar. Em seguida, assim, o que é importante aqui é que quando você trabalha com a pessoa que tem membros amputados, você foca na questão da corporeidade, que é uma teoria muito interessante de Koliniak, aqui está entre parênteses 2005, que diz respeito a um processo de construção social e histórica do corpo humano. O que a gente entende é que a identidade ela é uma metamorfose constante. Ela não termina, ela vai naquele crescendo, mas essa transformação do sujeito tem que ser uma transformação interna, não só externa. Não só ver o corpo como objeto físico, como uma mera aparência, como simplesmente uma embalagem. A noção de corporeidade, ela diz respeito ao sujeito com amputação, porque existe a manifestação de emoções, sentimentos, pensamentos e ações. Então, a visão que se tem do sujeito amputado é a visão de corporeidade e não de corpo. Nós estamos falando de uma abordagem que eu sigo, né, na minha atuação como musicoterapeuta, que é a abordagem histórico-social. O que significa isso? A identidade como metamorfose é como algo associado ao processo de concretização do sujeito humano. Ela existe no todo. Ela supõe um caráter inacabado, ou seja, nós nunca chegamos lá, nós nunca acabamos com o nosso modo, com a nossa atuação de vida, a não ser que nós fiquemos na mesmice. Então, o que a musicoterapia propõe é a transformação do sujeito humano
através de do desenvolvimento de todos os seus aspectos, né, utilizando recursos sonoro-musicais e antecedendo com recursos sensoriais. A abordagem histórico-social é, então, o estudo da relação entre o indivíduo e a sociedade, que é entendida historicamente. Por isso, a importância da cultura. O musicoterapeuta ele faz um tratamento, um plano de tratamento musicoterapêutico, que ele inicia com análise do encaminhamento, né? Em seguida, ele faz um estudo diagnóstico sobre a situação clínica desse sujeito, faz uma triagem em seguida com objetivos que são claros e realísticos, ou seja, qual é o limite desse sujeito, tanto físico quanto emocional, quanto cognitivo, para que o musicoterapeuta atue no sentido de desenvolver aquela capacidade plástica que existe no cérebro, né? Isso, o musicoterapeuta tem que estudar o diagnóstico dele, levar isso em reunião clínica e entender qual é o ponto limite desse sujeito, né? Em seguida, você faz uma entrevista inicial, onde você monta a história. Então, essa história é montada através de forma pessoal, de forma clínica e de forma sonoro-musical. De qualquer forma, a montagem dessa história, ela não acaba no dia da entrevista inicial. A entrevista inicial acontece num dia, mas isso perdura durante todo o processo musicoterapêutico, porque é dinâmica, né? Em seguida, você vai e aplica uma avaliação inicial. Até que ponto o sujeito responde à música? Qual a sua relação com instrumentos sonoro-musicais, com o ritmo, com a melodia, com a música em si? Como é essa relação? Como isso se dá? Então, é uma avaliação qualitativa, mas também uma avaliação quantitativa, que mede o ritmo da pessoa no sentido da memória operacional. Então, memória operacional para ritmo e memória operacional para melodia, que juntos dão uma quantificação de um resultado. Então, é uma avaliação qualitativa. Em seguida, você faz um plano de ação musicoterapêutica específico e personalizado, né? Porque o sujeito tem a sua própria vida e o sujeito responde da sua própria maneira. Por isso, esse respeito ao plano específico para aquele sujeito, né? Em seguida, as sessões propriamente ditas de musicoterapia, elas são divididas em 3 etapas. Você tem um aquecimento, o desenvolvimento, que é a busca do objetivo da sessão, e, finalmente, um fechamento. Isso também acontece no processo como um todo. Você tem o processo de desenvolvimento e, ao final, você fecha tendo alcançado o objetivo prioritário que foi prescrito lá no início do trabalho, né? Quando a gente monta a ação. A avaliação parcial é a mesma avaliação inicial, então nesse ponto, você pode montar gráficos de desenvolvimento para saber se está existindo um progresso, uma evolução no tratamento ou não, ou se você volta, ou se você refaz, ou se você repensa aquele objetivo. De qualquer forma, o objetivo geral, ele sempre tem que estar claro. O que a gente pode mudar, eventualmente, são as estratégias, que nem sempre são aquelas, porque a gente respeita tudo o que aconteceu durante a semana com aquele paciente, né? A avaliação final é a alta. Depois que termina o processo com o paciente, a gente apresenta esses resultados para toda a equipe, os cuidadores e o próprio paciente. E aí, o paciente, às vezes, é encaminhado para outros profissionais, como, por exemplo, a descoberta de que o sujeito quer aprender a tocar flauta, ele quer aprender um instrumento, ele quer aprender música. Então, ele é encaminhado para um professor de música, né? E, no final, a gente faz uma orientação familiar. Como manter esse sujeito depois que ele termina o processo musicoterapêutico. Ok? Bom,
As estratégias desse tipo de método que foi utilizado, que é utilizado com a pessoa amputada, ela parte da montagem de um setting determinado. Esse setting musicoterapêutico, nele, as pessoas entram falando palavras soltas, não? Elas olham os instrumentos, o setting, caminham ou em cadeiras de rodas, ou, enfim, elas olham para aquele setting e elas falam palavras soltas, que são palavras que têm a ver com aquilo que a pessoa, no momento, está pensando, né? Então, isso se torna meia frase e isso se torna frase inteira. Isso tem que acontecer dentro de uma contextualização. E aí, o que a gente faz? Como é uma coisa dinâmica entre o musicoterapeuta e o paciente, nós dois contextualizamos isso e acentuamos as palavras no texto. Essa acentuação das palavras vai resultar num encontro de ritmo, que é o compasso de tempo, um ritmo binário, um ritmo ternário, um ritmo quaternário, e aí vai dar para a gente um encontro de tonalidade pelo canto, sempre a partir daquilo que o paciente faz. Então, o paciente, que é a pessoa parceira, ela cria, dentro daquele ritmo encontrado, a melodia que ele deseja, que são as primeiras notas cantadas, né? A partir daí, o musicoterapeuta encontra, aplica técnicas de expansão desse encontro rítmico mais melódico para resultar numa harmonia determinada. Ao final isso tudo acontece durante o processo. Ao final de tudo isso, há os significados e a atribuição dos sentidos. Quem dá sentidos à música X, que é intitulada pelo próprio paciente, é o paciente, não é o musicoterapeuta. Então, existe todo um compartilhamento, seguindo essa coluna vertebral, digamos assim, seguindo essas estratégias sequenciais. Pode ir. Bom, nós temos como 4 passos metodológicos. O primeiro deles é o tempo inteiro você observando diretamente aquilo que o paciente faz, fala, e como o seu corpo se expõe, como ele expressa as palavras. Então, toda a gesticulação, todos os gestos, os olhares, toda essa comunicação não verbal tem uma observação direta por parte do musicoterapeuta. Também uma observação indireta, o relato verbal do paciente e a documentação de tudo isso. Pode passar. Aqui a gente tem algumas técnicas de musicoterapia que são utilizadas, né? Não necessariamente nessa ordem, mas, por exemplo, a primeira delas eu posso dizer que é a técnica da aproximação. Muitas vezes o paciente que perdeu um membro do seu corpo, ele não quer saber de uma aproximação de outra pessoa, de um terapeuta ou de uma terceira pessoa, né? Ele entra no mundo dele e às vezes é um pouco difícil abrir esses canais pela aproximação, uma aproximação física, uma aproximação por palavras, por olhares, e o musicoterapeuta tem que saber o momento adequado e também sentir o paciente para ver se aquele caminho é o adequado para ele, né? A escuta musical também eu acho que é uma técnica das mais desenvolvidas, que tem que ser desenvolvida, porque você vai trabalhar o tempo inteiro, não apenas com a audição, que é um processo fisiológico, mas também com a escuta, e principalmente com a escuta, que é um processo mental. Então, ligar o sujeito no universo sonoro musical. E para isso tem exercícios, tem técnicas, né? A improvisação, a canção, a construção sonoro-musical, projetivo sonora, e aqui a composição musical é a que mais resulta desse método aplicado, tá? Ao final, depois dessa sequência que eu passei para vocês, palavras, meias frases, textos, etc., aquilo sai como resultado uma determinada composição, que o sujeito vai guardar, eu gravo, e aquilo é entregue ao sujeito, no final do processo, né? Outras, como relaxamento e aquecimento, recriação, técnica provocativa, etc. Pode passar. Aqui a gente pode ver
esse sujeito que tem um codinome de O Velho Acordeon, tem uma explicaçãozinha para essa letra. Esse sujeito conseguiu compor diversas músicas. Ele escrevia em guardanapo, nos bares onde ele frequentava, né? E essa música em especial diz respeito ao desejo dele de que a esposa o ouvisse depois que ele perdeu as duas pernas, né? Então, a esposa meio que, por uma questão de história dele, da vida dele, ela se esquivava de escutá-lo, ficava presente fisicamente, mas ele sentia que não era escutado. Então, ele compôs essa música para ela entrou na sala, eu a convidei para entrar, e ele, quem está tocando violão é um estagiário meu, e ele, então, começou a cantar para ela. Vamos ouvir um pedacinho. Zé Carlos dos Santos, vê se liga esse telefone. Vê se liga esse telefone, companheiro pra cantar, assim como ele desligar, não dá pra telefonar. Me liga se me tiver pronto, tenho muito pra dizer. Programei milhões de atividades pra fazer junto com você. Programei milhões de atividades pra fazer junto com você. Ok. Pode passar para o seguinte. Aqui nós temos apenas a letra de um outro sujeito chamado Riqueza de Sonoridades, também codinome, que hoje em dia já é um modelo profissional. Então ele diz, daqui para frente, não quero saber de andar para trás, de cometer os mesmos erros, sair do trilho nem de brincadeira, quero lutar sempre para melhorar. Com esse incidente, aprendi a superar e me pus a lutar. Daqui para frente, vou me empenhar, me dedicar e os meus sonhos realizar. Pode passar. Para terminar, então, eu mostro para vocês a capa do livro, da minha autoria, e digo essa frase, leio essa frase de Bartolini. É como numa leitura de partitura. O músico que se configura um mero reprodutor de notas, ou seja, daquilo que está lendo, permanece no nível léxico do texto, enquanto que aquele que imbui de compreensão pessoal a sua interpretação produz um conhecimento novo a partir da leitura. Muito obrigada. Muito obrigada, Maristela, maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Daqui a pouquinho a gente chama para a gente conversar com as outras convidadas, tá bom? Então agora eu vou chamar a Nídia e apresentar a Nídia aqui para vocês. Nídia que está falando com a gente do Piauí. Nídia Cabral Coutinho do Rego Monteiro. Nídia se dedica à música profissionalmente desde 1976, por onde transitou em diversas áreas. Cursou técnico em música, licenciatura em educação artística, com habilitação em música. Tem especialização em musicoterapia e formação em neuroreabilitação e musicoterapia neurológica. Exerce a função de musicoterapeuta em neuroreabilitação no CEIR, pelo SUS, e na clínica particular no TEC, em Teresina, no Piauí. É docente dos cursos de pós-graduação em musicoterapia pela Sensupec, em território nacional, e na Fundação Carlos Gomes, no Pará. Faz parte do Conselho de Ética da UBAN desde 2019. A Nídia vai falar para a gente sobre habilitação de bebês, crianças e famílias
com a musicoterapia. Seja muito bem-vinda, Nídia. Está contigo. Olá, é uma grande honra, né? Agradeço o convite para participar da TV, da UBAN, e principalmente por estar nesse privilégio de estar, né, com a professora Maristela Smith, que é nossa referência também, e a Natália Avelino. Então, um grande privilégio, muito obrigada. Me sinto muito honrada mesmo. O tema que eu vou falar é um tema que me é muito, muito especial, né? E, ao mesmo tempo, eu estou representando colegas, né, do Brasil inteiro, né, que trabalham com essa área também, e aos professores que me inspiraram, né, a escolha dessa área, né, do Conservatório Brasileiro de Música, a Lia Rejane, a Mari Chagas, a professora Eneida Ribeiro, que me conquistou dentro dessa área, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com musicoterapia, essa área sempre me foi muito especial, mas eu não tive a chance de trabalhar de imediato dentro da habilitação, a não ser em consultório, atendendo crianças encaminhadas por neuropediatra. Trabalhei 15 anos com a clientela oncológica, né? Tanto em casa de apoio da rede feminina, como no hospital, nas enfermarias e UTI. Então, as crianças que eu, tanto, né, as crianças que eu atendi eram crianças com câncer, mas com lesão encefálica infantil adquirida, causada por tumor e cirurgia. Então, ficaram com várias sequelas, né? E aí era o trabalho que eu fazia, era o trabalho, né, de neuroreabilitação. E aí trabalhos, às vezes, muito difíceis, né? Porque, às vezes, o prognóstico não eram tão bons, né? E aí, com isso, assim, a aproximação também eram crianças que vinham de fora, né, de Teresina, Piauí, ficavam em casa de apoio, e aí tinha aproximação apenas da mãe, né, que acompanhava, largava tudo, né? Então, essas crianças tão necessitadas, né, a musicoterapia aliviava, e a gente descobria que as crianças, elas viviam intensamente o presente. Então, no momento que elas tinham a sessão de musicoterapia, seja no hospital, na casa de apoio, elas realmente viviam, né, ludicamente, com prazer. Então, por mais difícil que fosse, né, mas era o que a gente trabalhava realmente era vida, era saúde, não era doença. Então, isso ficou sempre muito claro, né, na minha mente. E mesmo no momento, às vezes, que a gente tinha que fazer uma ponte, né, da vida, a passagem para a morte, intermediar essa relação, né, da mãe, a despedida, mas mesmo assim, ficar algo positivo. Então, o momento que eu pude trabalhar num centro de reabilitação, né, foi uma oportunidade, que foi feita uma seleção e foi intermediada pela ACD de São Paulo, né, e nós passamos um período lá, em 2006, um mês, e em treinamento. Então, sou muito grata ao treinamento generoso da Marilena Nascimento, da Clara, e que a gente já tinha um tempinho, né, de experiência, quase 10 anos, mas a gente não tinha essa experiência tão incrível e tão completa, né, num centro de reabilitação como era a ACD. Então, lá eu pude aprender muita coisa. E a partir de 2006, o centro só foi inaugurado
em 2008, mas a gente continuou a manter esse contato, e a Marilene Nascimento com essa generosidade de passar toda a experiência, né, que ela tem, que armazenou, e com a prática clínica intensa, né? E isso foi muito importante para mim, no caso, como musicoterapeuta no centro de reabilitação, que é de alta complexidade, que atendia pelo SUS. E aí nós tivemos oportunidade, quer dizer, a gente trabalhar com todas as clínicas e idades, mas principalmente ter a oportunidade de trabalhar na habilitação. Então, estimular as crianças, os bebezinhos, né? Os bebezinhos saíram da maternidade, da clínica, então aqueles bebês prematuros, ou bebês já com uma lesão, né, causada já pela falta de oxigenação, já classificados na clínica de paralisia cerebral, então alguns bebês com algumas síndromes, mas a gente tem a oportunidade de trabalhar a estimulação precoce imediata, aqueles bebezinhos bem pequenos, e dentro de uma equipe multidisciplinar. Isso é um privilégio muito grande, né? Então, sempre passo isso como faz toda a diferença. Então, a gente segue todos os processos normais, né, de avaliação, hoje em dia, sistema eletrônico de prontuário, mas a gente teve oportunidade de contribuir para um desenvolvimento, né, e recuperação do atraso no desenvolvimento neuropsicomotor por ter esse atendimento imediato e precoce. Então, no início, aqui em 2008, a gente viu também o prognóstico que antes eram considerados muito difíceis, por causa dessa estimulação precoce com uma equipe completa, né, que, no caso, médicos, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, depois entra o psicopedagogo, reabilitador desportivo, arteterapeuta, então musicoterapeuta, nutricionista. Eu sempre esqueço, porque é uma equipe realmente muito completa, isso faz toda a diferença. Então, a gente viu que também a sociedade médica e as famílias perceberam todo o potencial que a estimulação precoce pode ter, e a musicoterapia, por impactar todas as áreas, né, do cérebro, e fazer parte da vida, da saúde, né, a gente não concentrar na doença, no que tem, né, e ao contrário, a gente vai no que tem de vida, de saudável, para expandir e aumentar as possibilidades, né, junto com a equipe, mas a musicoterapia com essa escuta diferenciada, essa prática, né, tão rica, né, em estímulos, em vida, consegue fazer a diferença, e isso tem demonstrado cada vez mais o prognóstico positivo, né, que pode ser apresentado. Então, a gente viu alguns casos, por exemplo, de criança, um bebê com prognóstico bem difícil, e que com essa estimulação a tempo precoce, fez a diferença e ela ter um desenvolvimento pleno. Ou mesmo aquele que tem um nível motor bem difícil, né, nível 5, 4, mas ter possibilidade de ter uma vida, né, contribuindo, né, da forma que ele consegue e sendo enxergado pela família. Então, a presença da família nos atendimentos, eles trazem toda a diferença. Isso a gente faz desde o início, que os pais, né, a avó, os cuidadores entendam
como é o processo, para que serve, e para que eles continuem, né, a estimular em casa. E eles percebem, né, como é importante essa participação. E isso é muito importante, né, porque tudo que está ligado ao neurológico, ao cerebral, e quem está sendo habilitado, é necessário a repetição, a estimulação. Então, não basta ir só naquele momento que ele está sendo atendido, mas que em casa ele possa ser estimulado de forma adequada. E isso a gente fez desde o início com a presença dos pais durante o atendimento. E aí nós criamos também, pela demanda, nós criamos grupos de bebês e mamães para que pudessem juntos, né, antes da pandemia, de 4 a 5 bebês com suas mães, pudessem ser estimulados e ter uma estimulação múltipla, e que para que um ajudasse nessa evolução mais rápida, né? E então a gente foi, à medida que a demanda ia surgindo, a gente foi com essa escuta, né, que a gente tem, né, de musicoterapeuta, conseguindo mostrar para a equipe e para os gestores a necessidade, né, de criar alguns grupos, alguns procedimentos para que a gente pudesse aproveitar o tempo que é precioso, não deixar lista de espera, retirar de lista de espera, e aí colocar imediato. Então, mesmo os casos mais graves, a gente conseguir um atendimento individual e o atendimento em grupo. Agora, nesse momento de pandemia, a gente teve que modificar, né, os procedimentos, deixar de fazer alguns atendimentos em grupo, e agora a gente está retomando. A gente teve um momento que foi realmente só teleatendimento, depois aos poucos presencial, e agora a gente está mais presencial e retomando gradativamente com dupla, né, para que tenha essa estimulação, né? E aí também perceber, quer dizer, com o nosso treinamento na CD em São Paulo, perceber também a sensibilidade, né, a desconforto auditivo, que é uma realidade, tá? Tem na publicação que a Marilena fez com os nossos colegas, a realidade dos pacientes com paralisia cerebral, desconforto auditivo que pode prejudicar durante o atendimento, aqueles atendimentos coletivos de fisioterapia, terapia ocupacional, e às vezes a criança fica tão chorosa, tão desconfortável, que só chora e ela é desligada. Isso foi muito importante. E aí, com a demanda que a gente teve no centro de habilitação, a gente perceber, em reunião clínica também, passar para os nossos colegas e para os médicos, que o índice não era só com paralisia cerebral. Então, estava presente hiperacusia, com grande parte dos pacientes neurológicos de clínicas diversas, inclusive criança, com mielo, e síndromes como adultos também, e como o musicoterapeuta, ele pode fazer a diferença na equipe para que consiga dessensibilizar aquele paciente, para que ele tenha um atendimento de qualidade, né, e ele passe a vencer essa dificuldade e possa ter um atendimento pleno com toda a equipe, né? Então, assim, é um trabalho muito, muito prazeroso, né, de estar junto com a família, com as crianças, e acompanhar o crescimento deles e trocar constantemente com toda a equipe e ver o que cada um pode fazer para ajudar. Então, eu vou pedir que coloque algumas imagens só para eu ir mostrando e fechando um pouco, né, em relação a essa clientela.
Então, se puder colocar os slides, que aí a gente vai colocar alguns momentos que a gente tem, que a gente teve, né, com as nossas clientelas variadas infantis de todas as idades, desde 0 anos. Com a demanda que a gente teve, em 2010, a gente teve necessidade de desenvolver um quadro com pesquisa, né, de todas as áreas neurológicas, pediatras, fono, música, de educação musical, musicoterapia, neurocientífica, e com a experiência que a gente tinha com os bebês neurotípicos, muitos bebês, a gente teve que desenvolver um quadro auditivo, musical e verbal para que a gente pudesse encontrar exatamente o atraso daquele bebê que a gente ia começar a atender, mostrar para a equipe, né, em relação ao que a gente trabalha, né, principalmente auditivo, musical e verbal, e mostrar quando tem a evolução, né? Então, o que o bebê ou a criança faz, e o que ela, né, localiza, tem 1 ano, mas ela está com aspectos de 3 meses, e aí o que a gente precisa fazer para estimular adequadamente e perceber a cada 2 meses no relatório, que vai para o prontuário, essa evolução, e com a participação da mãe, né, durante o relatório ou do cuidador. Pode passar. E aí, no início, bem no início, a gente pegou crianças assim de risco, né, que saíam tinham passado um bom tempo na UTI, e aí a gente atendia individualmente, e a gente teve o prazer, no primeiro ano, assim, de conseguir ter uma evolução tão boa, né, que com 1 ano e pouco, a criança recuperar o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, auditivo, musical e verbal, e ter a alta, né? Pode passar. Assim como casos de crianças com ausência de membro, né, membro superior, e a gente, por causa da necessidade de estimulação, de neurônios espelho, da imitação, a gente tem a necessidade de aprender a tocar com os pés, para que ele pudesse visualizar e desenvolver, né, essa habilidade, substituir cerebralmente e conseguir ter um desenvolvimento neuropsicomotor adequado, compatível com sua idade. Então, pode passar. Esse trabalho a gente mostra durante as nossas aulas, e também vai estar em capítulo do livro do Centro de Reabilitação, é um dos casos. E aí essa criança desenvolver habilidades, né, funções, que é o que a gente trabalha dentro da área, e conseguir tocar mais de um instrumento, né, com os pés e com um dedinho que tinha, né, e desenvolver plenamente, pode passar, e não ficar com nenhum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, pode passar, utilizando todo, né, o material que a gente utiliza, que é da música, instrumentos musicais, né, com todas as possibilidades, pode passar, né, e conseguir ter alta e continuar, né, claro, com a equipe, com etapas, fazendo, né, terapias diversas, mas tendo um desenvolvimento normal, né? Então, para que serve trabalhar com a musicoterapia, a música, né? O que se faz musicalmente, tocando, cantando, ele vai ter uma função no dia a dia da pessoa, né? Ele vai usar de forma não musical. Então, por exemplo, para chupar um pirulito, como ler e escrever, né? Inclusive, ele com processo de alfabetização, acima até, inclusive, da própria sala, em crianças que não tem nenhum problema de ausência de membros. Isso deixa a gente sempre muito feliz, né? Porque eles mostram também as possibilidades. A gente aprende todos os dias. Pode passar.
E aí, os grupos e a participação das famílias são muito importantes, né? Se Deus quiser, a gente vai retomando aos poucos, dentro das possibilidades, né? Durante a pandemia ainda. Mas como é importante elas terem uma participação ativa, os pais perceberem, a família perceberem que eles têm um potencial muito muito maior do que se espera, né? Que existe vida, existe saúde, existe potencial de desenvolvimento da melhor forma que puder. Então, eles podem, né? Eles podem ser protagonistas e participarem de tudo que a vida oferece e que a sociedade oferece, e pode também nos ensinar, né? Muito. Pode passar. E é isso. Obrigada, gratidão mesmo. Muito obrigada, Nídia, muito obrigada. Nossa, já tem algumas perguntas aqui e é maravilhoso ouvir, né? Eu sempre falo que para as pessoas que não conhecem a musicoterapia, às vezes a gente tenta explicar com linguagens técnicas, né? E eu sinto que é difícil das pessoas entenderem, né, como é que funciona, mas quando a gente conta exemplos, casos, né, como você bem colocou aqui, a Maristela também colocou, né, no final da apresentação dela, as pessoas, da minha experiência, as pessoas sempre então entendem muito bem como é que funciona, né? Muito obrigada. Daqui a pouco a gente te chama para a gente bater um papo com as outras convidadas. Vou chamar, tá bom? Vou chamar agora aqui a Natália. Natália que vai falar, vai trazer um tema bem atual para a gente. Apresentar a Natália. Natália Avelino está falando com a gente de São José dos Campos, em São Paulo. A Natália é musicoterapeuta, doutora em engenharia biomédica e mestre em bioengenharia, com linha de pesquisa em musicoterapia biomédica. É CEO do Centro Biomédico da Música, atua como coordenadora nacional do curso de especialização em musicoterapia Lato Sensu da Faculdade Sensu-PEG, é membro da comissão de formação do Comitê Latino-Americano de Musicoterapia, da Comissão de Políticas de Organização Profissional da UBAN e da Comissão Científica e de Formação da APMESP. Foi diretora da Associação Brasileira das Associações de Musicoterapia, a UBAN, na gestão de 2015 e 2018, e é também palestrante TEDx. A Natália vai falar para a gente sobre a musicoterapia na reabilitação pós-Covid-19. Seja muito bem-vinda, Natália. Fala, Obrigada. Tá contigo. Obrigada, Tamara. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar um pouco de algo um tanto que atual e que acaba sendo muito focado a musicoterapia na parte da saúde mental. Só que a saúde mental, ela não tem afetado só os pacientes pós-Covid. Isso tem sido algo geral, né? Então, independente de quem teve Covid ou não, a saúde mental, ela já está sendo afetada num todo. Então, hoje eu vou me ater à reabilitação pós-Covid de acordo com as sequelas que podem serem geradas ali a partir desse comprometimento da doença. Vou só pedir para confirmarem se estão vendo a minha tela. Dá para ver, Tamara, por favor? Só me confirma por áudio, por gentileza. Tô vendo, Natália. Tô vendo bem. Obrigada. Então, a gente vai falar hoje um pouco a respeito da reabilitação pós-Covid. E quando a gente fala na reabilitação pós-Covid, nós temos inúmeras áreas envolvidas. E a ideia que eu tenho sempre, eu acho que quem já me viu palestrar ou dando aula sabe que eu sempre gosto de colocar todo mundo para pensar. O que é esse pensar? É o pensar um pouco fora do normal, do que a gente acostuma a trabalhar sempre, né? Então, que a gente possa pensar que a música ela pode estar inserida em toda e qualquer área, né? E quando você trabalha com a musicoterapia, você consegue adaptar
todos esses trabalhos que ocorrem nas áreas diversas. E na reabilitação pós-Covid não é diferente, tá? Então, a primeira coisa, se a gente for pensar, o que é a musicoterapia, né? Então, existem inúmeras definições de musicoterapia, mas em todas elas chega no ponto comum, é o uso da música e seus elementos por um profissional qualificado, que é o musicoterapeuta, a fim de alcançar um objetivo terapêutico. Ponto. Partindo desse ponto, nós vamos falar um pouco sobre a musicoterapia biomédica. O que é a musicoterapia biomédica? Onde a musicoterapia biomédica está apoiada? Então, segundo Taylor, os princípios da teoria biomédica da musicoterapia correspondem à ativação de áreas do tecido nervoso no cérebro por meio da música. E as principais funções, quando nós fazemos a pesquisa em musicoterapia biomédica, estamos trabalhando e colocando no momento clínico, a gente tem 3 coisas essenciais. Uma, que a gente vai trabalhar e vai se tornar essencial na realização de tarefas específicas, ou seja, o objetivo terapêutico onde nós vamos alcançar é aquele objetivo que o paciente já traz. Seja ele falar mais forte para alguém ouvir, porque foi comprometido de alguma forma, ou seja ele conseguir voltar a tocar o instrumento que tocava, ou pegar algum objeto num lugar alto. Então, a gente tem objetivos ali que é o que está deixando aquele paciente numa situação de tristeza ou de impotência. Então, a gente vai trabalhar para corrigir aquela questão e melhorar automaticamente a qualidade de vida e bem-estar. Então, além das atividades de vida diária, também trabalha no padrão do impulso neural no cérebro e a influência motora. Então, quando nós falamos de musicoterapia biomédica, nós estamos falando também que o uso planejado dos sons pode influenciar musicalmente no funcionamento do cérebro. E essas capacidades humanas podem ser aprimoradas por meio da musicoterapia biomédica. Quando se trata do treinamento musical, o tipo de instrumento influencia na plasticidade, tanto a nível estrutural quanto a nível funcional. Por isso, a importância da gente sempre entender que adaptar instrumentos vai fazer diferença no objetivo que você quer alcançar. A sensibilidade que tem, a textura do instrumento, o tipo de som que ele vai emitir, como que eu posso adequar esse instrumento para alcançar esse objetivo, sem que esse paciente seja afetado pelo som desse instrumento, como que eu posso adaptar tudo isso. E aí nós temos a seguinte questão, o que é o som? O som é um estímulo auditivo. E o estímulo auditivo ocorre dentro do córtex sensorial, que é a saída do estímulo motor. Logo, eu posso afirmar que o som gera movimento. A partir desse ponto, eu entendo literalmente quando a gente fala que trabalha com as funções do cérebro através da música. Então, eu consigo fazer essas alterações e mudar os padrões de impulso neural do que seria sem música. Tendo essa ferramenta em vista, a gente vai pensar agora em que o som pode ser usado, então. O som pode ser aplicado na redução da dor, o som pode ser aplicado na reabilitação de funções motoras, o som pode ser aplicado na indução de relaxamento, cognição, entre outras diversas possibilidades de aplicação do som. Nesse caso, nós estamos trabalhando com a reabilitação pós-Covid. E quais são os objetivos terapêuticos a serem alcançados na reabilitação pós-Covid? E esses objetivos não são apenas musicoterapêuticos, são os objetivos gerais de uma reabilitação pós-Covid. E quando a gente está falando desses objetivos, nós estamos falando em melhorar a qualidade de vida, devolver o indivíduo ao estímulo de vida que possuía antes da doença, diminuição de dispneia e fadiga, aumento da força, resistência e tolerância ao exercício e o retorno às atividades de vida diária, além da reinserção social. Então, nós já temos aqui, como eu falei, quando a gente está trabalhando nesse sentido, a gente quer resolver alguma questão que está trazendo algum tipo de frustração para aquele paciente. E uma dessas questões são
os objetivos que nós queremos alcançar. Então, dentro da COVID, temos isso daqui. Em todas elas, a musicoterapia pode atuar. Se você olhar para todos esses objetivos aqui, não tem nenhum dos objetivos de uma reabilitação pós-COVID em que a musicoterapia possa estar fora desse tratamento. Então, vamos lá. Segundo o Ministério da Saúde, a classificação de casos, ela é feita através de 4 casos específicos. São os assintomáticos, segundo, os moderados, terceiro, os graves, e quarto, os críticos. E nesse caso, a gente vai trabalhar ali de moderados a críticos. Então, vamos pensar agora nas sequelas. Primeiro, a gente tem aí as sequelas respiratórias, né? Que é a redução de capacidade e volume pulmonares, alteração nas imagens radiográficas, fraqueza diafragmática, cansaço, fadiga, tosse ineficaz, e em alguns casos a necessidade da oxigenoterapia. E aí, vamos lá. Isso aqui hoje se tornou comum, esse instrumento, que é o Respiron, um equipamento muito utilizado na fisioterapia. É um equipamento que é muito comum para quem está trabalhando com a reabilitação pós-Covid. E aí eu pergunto, o que nós poderíamos trazer se nós estivéssemos falando de musicoterapia? Quais instrumentos eu poderia substituir o Respiron? Então, eu posso ter a escaleta para substituir o Respiron. Só que o Respiron, ele é um equipamento de sucção. Então, você suga. Já a escaleta, você vai soprar, né? Você vai expirar. E aí a gente fica pensando, mas como que eu posso fazer para trazer essa mesma função? E aí você vai estudando instrumentos e analisando e vendo como começa, de onde começa, e a gente pode chegar na gaita, que ela tem as 2 funções. Precisamos pensar em custo-benefício, porque um instrumento desse, esse equipamento aqui, ele custa em torno de R$ 32,00, então cada paciente pode comprar o seu. E quando eu penso numa escaleta, para cada paciente ter a sua, ele precisa aí desembolsar R$ 130, R$ 160,00, que já é um valor bem acima se for comparar o custo-benefício do Respiron. Então, a gaita a gente pode comprar nesse valor, pode ser lavável, de fácil limpeza, para a gente trabalhar essas 2 funções aqui. E uma coisa muito importante que a gente verificou agora nesse período de Covid, nas pesquisas que a gente está desenvolvendo, que sempre a gente deve começar do agudo para o grave. O agudo, ele tem menos esforço do que o grave. Então, na evolução do seu paciente pós-Covid, na questão respiratória, seja usando uma flauta doce, seja usando a escaleta, ou seja usando uma gaita, você sempre vai trabalhar do agudo para o grave. Terminou o agudo grave, ele já consegue alcançar uma média normal de tempo em minutos, que ele consegue segurar o som, você começa a inserir acordes, e assim você vai dificultando até que você tenha a noção de que esse paciente vai receber alta, porque ele já alcançou aquela média de avaliação no quesito tempo de respiração. Tá? Vamos lá. Próxima sequela. A gente tem as sequelas musculoesqueléticas, né? Que são aqueles pacientes que necessitaram de atendimento em UTI, internação, ou ficaram acamados por longo período. E aí tem o imobilismo, a ventilação mecânica prolongada, a infecção são os principais causadores dessas sequelas, incluindo dor, fraqueza, fadiga, mesmo com atividades leves. Nesse caso, a gente vai começar a trabalhar a partir da musicoterapia receptiva, tentando trabalhar com uma questão de analgesia, para que depois a gente comece a evolução, e é um processo lento, mas muito mais rápido do que o neurológico. Então, a gente vai começar inserindo esses instrumentos. E aí vem a questão interessante para a gente pensar. Quando eu vou trabalhar em quesito de força, de amplitude de movimento, eu utilizo geralmente um halter, que é o peso ali, que tem 1 quilo, 2 quilos, meio quilo.
E aí a gente fica pensando, mas para que eu teria uma balança de precisão no consultório de musicoterapia, né? Qual a necessidade de uma balança de precisão no consultório de musicoterapia? Ora, um ganzá tem cerca de 180 gramas. Como que eu vou comparar o uso do halter e tentar equiparar isso a uma reabilitação respiratória, a uma reabilitação pós-Covid, na questão musculoesquelética, no ganho de força, em amplitude de movimento, se eu tenho apenas 180 gramas? Como que eu vou ganhar força com 180 gramas? Então, daí vem a necessidade de você ter uma balança de precisão para que você possa adaptar os instrumentos e esses instrumentos possam pesar meio quilo, 1 quilo, 2 quilos e assim sucessivamente, de acordo com a necessidade. Ah, tudo isso é feito de forma sem usar música? Não. Isso, lógico, que vai acontecer num processo após a anamnese, após a identificação do ISO do paciente, para que você tenha o conhecimento do que usar. E assim você fazer o paciente focar na música e automaticamente haverá um desvio da atenção de dor, porque é no mesmo sistema que a dor atua, é o mesmo que a música atua. Então, lá no sistema límbico, nós temos esse desvio de atenção para a música e ele esquece da dor, por isso que a gente consegue um resultado mais rápido. Outro detalhe que é importante, como que eu vou saber medir a força desse paciente? Como que eu vou medir? Eu vou pedir para apertar a minha mão? Agora tá bom, agora não tá. Então, a gente precisa, de fato, de equipamentos de precisão. E quem me conhece sabe que eu trabalho muito no objetivo, né? O subjetivo eu tenho uma dificuldade para entender o subjetivo. Então, nada mais objetivo do que eu ter equipamentos que possam trabalhar. E um deles é o dinamômetro, que é esse que vocês estão vendo a pessoa apertando. Então, a gente vai trabalhar ali a pressão palmar. Isso tem dinamômetro para os membros inferiores, membros superiores, para que eu possa entender, o meu paciente chegou com quanto de força? Qual é a média de força para a idade desse paciente? Para que a gente possa alcançar e trabalhar para alcançar de uma forma mais concreta o que eu preciso fazer para aquele paciente chegar naquela força de objetivo. E o outro instrumento que é essa régua é o goniômetro, porque é a mesma questão. Como que eu vou avaliar se o meu paciente está conseguindo uma amplitude de movimento maior? Como que eu vou avaliar se ele chegou aqui, se ele está evoluindo ou se ele não está evoluindo para que eu possa trocar os equipamentos e os exercícios? Eu preciso de um equipamento que me traga essa informação de forma clara e objetiva. Tem esse vídeo aqui, ele mostra um pouco, mais ou menos, como se usa e como vocês podem trabalhar ali diversas formas de como se usar o instrumento musical. Eu vou passar só um trecho dele para que a gente não se estenda tanto, tá? Então, nesse caso, eu estou usando ganho de movimento, né? A mão lesionada é a mão direita que está fazendo o movimento. Na quinta sessão, ele já está com o movimento completo, muito mais seguro. Aí a gente está trabalhando com amplitude de movimento para o braço também. Ela conseguia pouquíssimo. Seção 5, ela já está com amplitude de ombro bem mais desenvolvida. Vou passando um pouquinho aqui para... Esse aí é o vilão, né, de todos, porque eles não conseguem, eles olham como que eu não consigo uma bobeira dessa, então eles focam em conseguir tocar e esquecem a dor que está mexendo todos os músculos aqui, tanto flexores quanto extensores. Bom, o vídeo completo está lá no meu canal do YouTube, eu vou passar só para a gente não perder tanto, não passar tanto do tempo.
Então, gente, quando a gente percebe que existe um ganho, de fato, com o uso desses instrumentos, a gente precisa também averiguar, e aí entra a pesquisa aliada à clínica, que é o que eu trabalho o tempo todo, a importância da pesquisa aliada à clínica, porque depois eu preciso ver, mas será mesmo que o Ganzá, ele faz o mesmo movimento, ele ativa os mesmos músculos que um halter, por exemplo? E aí a gente fez uma análise eletromiográfica, e aí sim, são os mesmos músculos ativados quando você está fazendo o movimento tanto do halter quanto do Ganzá. Quando a gente fala das sequelas cardiológicas, aí a gente está falando de arritmias, e vem algo bastante importante para a gente trabalhar, que é o sincronismo biológico musical. Então, quando a gente fala de sincronismo biológico musical, eu estou falando do uso de recursos musicais que pode regular funções fisiológicas e comportamentais através da sincronização de ritmos biológicos com o ritmo musical. Então, como por exemplo, frequência cardíaca. Ela é medida em BPMs, certo? A música também é medida em BPMs. Então, temos aí a primeira semelhança. E quando eu chego com um paciente com crise de ansiedade, que ele está com o BPM em 140, por exemplo, enquanto sentado ou deitado, eu não posso trabalhar, como muitas vezes se sugere, eu vou tocar uma música bem lenta. Só que assim como existe choque térmico, existe também choque rítmico. E aí a gente pode causar um efeito iatrogênico no uso quando usa esse choque. Então, o ideal é que você alcance o sincronismo biológico musical, e a gente usa isso daí através do oxímetro para ficar regulando. O oxímetro hoje é bem conhecido por conta da COVID. Então, você regula a saturação, você regula a frequência cardíaca, e você consegue manipular quando você alcança esse sincronismo biológico musical. E aí, claro que você também tem que ter um metrônomo, ou que esse oxímetro seja bipado, para que você alcance e vá trazendo a música de acordo com o andamento da frequência cardíaca do paciente. E as neurológicas, você vai encontrar cefaleia, vertigem, alterações no estado de consciência, doença cerebrovascular aguda, epilepsia, enfim, tem vários casos aí que você traz de sequelas quando se fala das neurológicas. Mas eu quero trazer aqui para vocês uma forma da gente pensar fora um pouco de tudo isso, porque esse é um paciente neurológico não pós-Covid, mas ali a necessidade, como eu falei no início, dele era porque sempre precisava de alguém no quarto com ele, porque ele não conseguia fazer o chamado. Então, ele falava, conversava, mas ele não conseguia chamar alguém. Então, precisava, não fazia transferência ainda da cama para a cadeira de roda, ele sempre precisava de alguém para pegar o controle, para tomar água, enfim. E isso acabou gerando um desconforto na casa, porque as pessoas cuidadoras não conseguiam fazer as atividades da casa, mas também precisavam ficar com ele. E aí, quando a gente está trabalhando isso, a gente precisa estar buscando sempre pensar em coisas novas. E uma dessas coisas novas foi, na época, estava no auge aquela música Para a Nossa Alegria. Então, tinha a cena da mãe, da irmã e do menino lá que gritava Para a Nossa Alegria. Então, eu pensei, se eu tentar trazer isso, eu faço todo um teatro ali, como se a gente estivesse brincando, e eu vou testar. Se ele conseguir falar, se ele conseguir cantar essa parte do Para a Nossa Alegria, então pronto, consegui achar a solução. Ele não chama, ele canta chamando, aí vai dar certo. E aí eu fiquei aqui por trás no violão, porque a gente estava brincando, né, a gente estava fazendo, a enfermeira está cantando no lugar da Suelen e a mãe dele fazendo o papel da mãe. E ele lá atrás, fingindo que está tocando, ele não conseguia ainda, não tinha força nos dedos para fazer os acordes no violão, mas era músico, e na mão ele já tinha esse movimento aqui. Então, eu estava trabalhando várias coisas ao mesmo tempo, e eles achando que a gente estava trabalhando somente ali a questão da brincadeira. Então, vamos lá.
E aí, gente, percebam que tem uma escaleta ali atrás. Claro que antes disso eu fui fazer alguns exercícios respiratórios com ele, né? Então, antes disso a gente fez todo um trabalho, ele estava cansado, mas na hora que começou, percebam o sorriso dele. Ele já tinha esquecido, já focou, já parou a dor, já tinha parado de xingar por sentir dor, e já estava aí nessa questão. E nessa condição de saúde mental, né? E aí aqui estão para quem quiser, tem TED meu de musicoterapia biomédica, meu canal no YouTube, onde tem esses vídeos completos, Natália Avelino, o Instagram, Natália Avelino, e o Centro Biomédico da Música. Eu termino com a seguinte frase do meu muso: a música e a pesquisa em física originam-se de fontes diferentes, mas são intimamente relacionadas e ligadas por um fio comum, que é o desejo de exprimir o desconhecido. As reações divergem, mas os resultados são complementares. Muito obrigada e desculpa ter passado do tempo. Imagina, muito obrigada a você, Natália. O desafio dos 15 minutos é grande. Acho que ninguém até agora conseguiu não passar dele. Vamos, então, trazer as outras convidadas para a gente bater um papo aqui. Aí sim. Então, a ideia aqui agora, hoje, só explicando para o público, acho que, Natália, você está dando eco. Vou fechar o microfone. Eu? Sim, né? Sim. Obrigada. Então, só para explicar para o pessoal que está assistindo, que a gente não conseguiu fazer ao vivo dessa vez, porque a gente queria muito estar com essas 3 convidadas, e elas são super ocupadas, estão realmente sempre viajando por aí, então a gente resolveu fazer essa gravação hoje. Então, em vez das perguntas ao vivo, a gente vai fazer um bate-papo aqui, né? Às vezes, eu já tenho algumas perguntas para vocês, mas se vocês tiverem umas para as outras também, ou então, às vezes, quiserem complementar, né, com a experiência de vocês, algo que outra pessoa falou, fiquem à vontade. Alguém tem algo que já queira perguntar ou falar? Se não, eu começo. Então, eu começo. Eu começo. Bom, todas vocês trabalham, eu entendo, na verdade, né, que trabalham com equipes multidisciplinar, e é muito comum, em lugares que as pessoas não conhecem a musicoterapia, achar que a musicoterapia, às vezes, é meio supérfluo, um luxo, algo a mais, e a gente que trabalha, a gente sabe que a musicoterapia tem vários diferenciais, que elas chegam, a musicoterapia alcança vários resultados que outras áreas não alcançam. E aí pergunto para vocês, da experiência de vocês, na área de vocês, qual é o diferencial da musicoterapia que as outras áreas não alcançam? Elas se complementam, né? Mas qual é o diferencial da musicoterapia em si? Bom, eu posso começar, porque você tocou num assunto que eu estou bem incomodada nesse período agora, e já que eu estava falando de Covid, eu estou até pensando em publicar isso, mas pasmem, de 30 artigos, 30 reportagens falando sobre musicoterapia de Covid, na época do Covid, 0 tem musicoterapeutas. 0. Musicoterapia no hospital tal, é o médico que está fazendo musicoterapia, o enfermeiro está fazendo musicoterapia, o psicólogo está fazendo musicoterapia, a equipe está fazendo musicoterapia, um cantor está fazendo musicoterapia. Então, e aí eu fico pensando, eu falei, nossa, mas seria tão bom se a musicoterapia fosse tudo só isso, né? Vou lá, toco e estou fazendo musicoterapia. E eu fico pensando, e a gente estuda muito, tenta levar essa seriedade para os nossos alunos, exige dos nossos alunos muito, muito mesmo, e dentro da comunicação geral no nosso país, a musicoterapia é isso, tocou em qualquer lugar, você está fazendo musicoterapia. Quando o nosso grande diferencial, ao meu ver, e é o que eu acho, é justamente essa questão onde a gente consegue fazer esse desvio de atenção da dor para a música. Eu acho que aí é o nosso ponto, é aí que a gente consegue alcançar. E o porquê que um outro profissional usando música não consegue? Porque ele pode estar fazendo uma recriação, mas ele não tem um plano de tratamento para fazer a evolução desse paciente. Então, ele pode trazer um bem-estar,
mas pode ser também que ele traga mal-estar para o paciente que está ao lado. Então, tem todo um estudo que ele não tem essa visão por simplesmente usar a música para alegrar as pessoas que estão ali internadas de alguma forma. Então, eu acho que essa é a grande função do musicoterapeuta, não só levar o que pode ser bom, mas principalmente evitar aquilo que possa fazer mal para o paciente. Eu acho que o que a Natália falou é mesmo o que acontece, né? Nos meus 40 e tantos anos de experiência, o maior desafio que existe tem sido esse até o dia de hoje. Quando você entra numa instituição, você sempre é bem aceito porque você toca, porque você canta, você usa música. Então, a aceitação da utilização da música, né, é sempre grande. Agora, quando você propõe uma atividade musicoterapêutica, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer quando entra nessa instituição é montar uma palestra para qualquer pessoa que queira saber o que é musicoterapia, né? Então, você chama do faxineiro da instituição ao médico diretor e você explica para eles o que é e tal. Mas, mesmo assim, na hora de você fazer a prática, ainda tem quem te chame da própria equipe e pergunte: vai ser Dia das Mães, você programou alguma coisa? Vai ser Natal, você ensaiou algo, né? Então, sempre tem, é o maior desafio. Essa questão, eu como sou educadora musical, né, a Nídia também, a gente está no mesmo barco, porque é difícil você fazer as pessoas perceberem a diferença, você sabe a diferença. Então, eu me lembro, quando eu dei aula no Dante Alighieri, um colégio grande aqui de São Paulo, eu dei aula lá 18 anos, né, para crianças do fundamental, aula de música. Então, eu fazia isso na parte da manhã, e na parte da tarde eu ia para a clínica de habilitação Eli Kogler, e aí eu ia trabalhar como musicoterapeuta. É assim, gritante a diferença, né? Embora o recurso seja o mesmo, né? Elementos sonoro-musicais. Tudo bem. Agora, o que diferencia realmente é você usar a música como recurso ou você usar a música como terapia, né? Que é o que o nosso grande mestre Kenneth Brucher fala, você utilizar a coisa com objetivo terapêutico. E para isso existe toda uma sistematização e uma formação, né? A musicoterapia feita por musicoterapeutas, com a presença da música, a presença do paciente, a presença do musicoterapeuta, mesmo que seja online. Então, essa é a participação disso tudo, utilizando os 3 pilares principais da musicoterapia, que são a voz, o corpo e o objeto externo, que é o objeto sonoro, né? É o grande desafio. Eu não sei se nós vamos conseguir mostrar com mais clareza daqui para frente, mas a gente não desiste. E realmente sempre deixar claro que não existe musicoterapia sem musicoterapeuta com a formação, né? Então, cada vez mais a gente tem que mostrar, né, que as pessoas entendam, né, que realmente não existe fisioterapia sem um fisioterapeuta presente, a mesma coisa, não existe musicoterapia sem um musicoterapeuta qualificado. Então, cada vez mais também nós estamos nesse processo, né, de luta, de aumentar, né, a atuação do musicoterapeuta, a importância da UBAN e das comissões, e nós, musicoterapeutas, darmos um poder, né, à nossa profissão, tendo registro como profissional. Também não existe um profissional sem um registro filiado a uma associação, no caso, a nossa associação, né, de cada local, que é filiada à União Brasileira de Associações de Musicoterapia. Então, não existe musicoterapia sem um musicoterapeuta qualificado, né, devidamente formado, com estágios, com registro, uma contínua formação, né, nas áreas, né, de música, musicoterapia, ciência, como
também esse registro profissional atualizado. E outro diferencial que o musicoterapeuta qualificado faz é facilitar a entrada também de todos os outros profissionais. A gente que trabalha com clientelas que sofrem muito no processo de reabilitação não é fácil para a paciente, o cliente, a sua família também. É um processo muito difícil, muito doloroso em todos os aspectos. E a musicoterapia, eu sempre falo, é como se fosse uma luz no fim do túnel, até mesmo para a equipe. Então, às vezes, os casos mais difíceis, que não se enxerga, né, a musicoterapia com suas técnicas e a formação, né, específica também de cada musicoterapeuta da área que escolhe fazer, ele vai trazer uma luz, uma nova possibilidade que os outros profissionais, com suas qualificações, não conseguem enxergar, né? No início no centro de reabilitação, quando eu trabalhava, um dos superintendentes, quando perguntando algumas coisas, ele falou que nós somos contratados como musicoterapeuta, né, selecionados, e ele falou que só pelo grau de satisfação que o usuário do SUS tem em relação à musicoterapia, a presença na equipe, já vale a pena qualquer. Porque na época que a gente começou, o SUS não cobria os procedimentos, né? Só foi cobrir a maior parte dos procedimentos dentro da área a partir de 2013. Mas antes disso, só a participação e a diferença que o musicoterapeuta pode fazer dentro da equipe já valia a pena, ele como gestor falando. Nas pesquisas de satisfação, a gente chegou ao ponto de atingir 100% de satisfação. Aonde que dentro do SUS, né, infelizmente, não é isso, uma realidade que a gente tem. Então, a gente pode acrescentar muito com responsabilidade, com formação, mas também com essa outra qualificação, né, que a gente tem e oferece para uma equipe e oferece para a sociedade. Como eu disse, a gente trabalha com vida, com saúde, a gente amplia, a gente não valoriza a doença, a gente tem o conhecimento, tem que ter, e está sempre estudando e se reunindo em reuniões clínicas e discutindo, mas a gente enfoca principalmente a vida e a saúde, e isso traz só benefícios. Maravilha, nossa, muito obrigada. Eu fiz uma pergunta e vocês responderam um monte. Muito bom, muito obrigada. A gente vai finalizando aqui nosso programa. Queria perguntar para vocês se vocês têm alguma coisa a mais, alguma consideração final, algo mais que vocês gostariam de dizer. Fiquem à vontade. Bom, eu só quero agradecer pelo convite. É sempre uma honra estar dividindo mesa, banca, seja o que for, com essas duas musicoterapeutas que eu admiro muito, elas sabem disso, e me deixar à disposição também, caso tenha alguma dúvida, qualquer coisa, podem mandar um direct no Instagram, um e-mail, enfim, eu sou bem acessível lá no Insta, eu não gosto de deixar aqueles numerozinhos lá no pontinho, sabe, vermelho, aquilo me agonia, então corre para Insta que é melhor por lá. Garanto, melhor do que o WhatsApp, porque o WhatsApp eu já acostumei, já fica lá para baixo, já desativei tudo. Mas só me colocar à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, parceria para pesquisa, fiquem à vontade, estou lá para ajudar no que for preciso. Queria Quero agradecer. Desculpa. Pode falar, Nídia. Agradecer a participação de vocês, eu fiquei encantada com o trabalho de vocês duas, o que vocês apresentaram, para mim algumas coisas novas, e eu acho que a gente vai ter novidade por aí até eu ir embora dessa terra, né? Mas eu volto querendo saber, porque esse é uma característica da musicoterapia, são as inovações, né? As pessoas têm muita criatividade e quando elas se dedicam com precisão naquilo que elas querem estudar,
elas verticalizam, se aprofundam naquele conhecimento, só pode dar coisa boa, né? Que é o que está dando, né? Essa juventude bonita aí. Então, eu queria agradecer também a você, Tamara, e a nossa amiga lá, como é o nome dela, que colocou os slides aí. A Mel que está nos bastidores. Mel, querida, muito obrigada, viu? Então, a toda a equipe, e nós estamos aí esperando sermos chamadas para, né, para participação ativa na construção da musicoterapia. Bom dia para vocês. E aí eu agradeço muito esse presente, né, que eu ganhei, e como eu aprendi, eu sempre aprendendo com elas, mas como eu aprendi e ouvindo, né, e vendo e admirando cada vez mais o trabalho. Então, assim, muito grata pelo convite, por esse privilégio de estar aqui com essas colegas assim tão fantásticas, né, tão estudiosas e que colaboram tanto com a musicoterapia brasileira. Então, muito obrigada. Obrigada, Tamara e Mel, e a todos os nossos colegas e pessoas que estão assistindo e ouvindo. A gente está à disposição para o que precisar, e procure saber cada vez mais sobre a musicoterapia e o musicoterapeuta, que vocês vão cada vez mais entender e querer saber mais e utilizar, né, a musicoterapia realizada com um musicoterapeuta qualificado. Então, bom dia e até lá. É isso, agradecer a vocês três, a todos que estão nos ouvindo aqui, né? Está sendo um prazer fazer parte dessa construção, do que eu estava conversando com a Marli outro dia. A gente está construindo através desse programa um acervo, né? Um legado que qualquer um pode acessar, né? Busca o que é musicoterapia, a gente tem ali no YouTube da TV UBAN, né? Já temos aí bastante conteúdo, mas ainda falta muita coisa para apresentar para esse mundo, né? Tem muita musicoterapia assim, inspiradora, extremamente relevante para a gente contar para esse mundo. E para você que está assistindo a gente convida a se inscrever no canal, a curtir esse episódio, deixar os comentários, assistir os episódios de antes desse programa e de outro programa também que já tá acontecendo, de políticas públicas. E é isso, pessoal. Até o primeiro domingo de outubro, né? Estamos em setembro agora. É isso, gente. Um beijo e até lá. Tchau.